Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui de aquecimento da Maratona Chega de Brigas. Essa é a live aqui de encerramento da primeira semana de aquecimento. Eu sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento, e hoje eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou falar sobre 4 fatores que acabam com o casamento, que destroem aí seu casamento, e você pode nem estar percebendo que esses fatores estão aí atrapalhando o seu casamento, estão atrapalhando o seu relacionamento. Às vezes a pessoa fica assim, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que salvar meu casamento? Por que não é o meu marido que faz? Porque a sua vida, você precisa cuidar do que acontece na sua vida, tudo que está na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida, é de responsabilidade sua. Se você não der o seu passo, se você não mudar, nada vai mudar. Então a gente precisa de ação. E hoje eu vou te mostrar aqui 4 fatores que atrapalham o relacionamento e muitas das vezes você nem percebe, passa despercebido e você nem nota que aquilo atrapalhou o seu relacionamento, que aquilo ali afetou a sua relação e você nem sabe de onde veio. Sabe aqueles dias onde você tá bem, tá tudo feliz, o relacionamento tá bom, e aí você não sabe de onde veio. Aconteceu alguma coisa que do nada parece que a energia mudou, parece que você começou a discutir, você está ali brigando já, discutindo alguma coisa que você pensa assim, gente, onde isso começou? A gente não estava discutindo, a gente estava conversando, de repente vocês entram numa conversa e você fala assim, peraí, por que a gente está brigando? Por que a gente está discutindo? De onde veio isso? Onde foi que começou essa situação? E aí você para refletir e você não percebe que existem ladrões de energia que roubam você do seu casamento, roubam essa paz que tem no seu casamento e você nem percebe. E são esses 4 ladrões, 4 fatores que acontecem no dia a dia do nosso casamento e que se a gente não ficar ligada, ele vai acabar com o casamento. O primeiro fator são os amigos. Como assim, Silvana, que os amigos destroem o casamento? Sim, a gente precisa escolher quem são os amigos que a gente anda, com quem a gente convive, quais são os amigos que estão dentro da nossa casa, fazendo parte desse ciclo de amizade do casal. Quantas pessoas são levadas no relacionamento por conta de amizades erradas? Quantos maridos aí que são levados para o mau caminho, que ficam em bares bebendo por conta de amizades erradas? E não são só os homens, as mulheres também. Essa semana mesmo eu vi uma história de uma mulher que tinha uma condição boa financeira, o marido dava tudo e ela acabou isso subindo assim para a cabeça, andando com uma amizade assim mais jovem, solteira, e ela queria viver uma vida de solteira estando casada. Então, quem são os amigos que vocês estão se relacionando hoje? Será que essa pessoa acrescenta a vida de vocês? Ou é aquela pessoa que está aí sugando essa energia, atrapalhando o relacionamento? Nós tivemos uma pessoa aqui na live que contou que o marido atraiu com uma amiga. Então, assim, que amiga é essa? Na verdade, nunca foi amiga, né? Então, a gente precisa ter cuidado com os amigos. Será que essas pessoas estão somando? Estão acrescentando no seu relacionamento, no seu casamento ou não? Estão roubando vocês aí, roubando essa energia, porque nem sempre é só a questão de traição, mas os maus pensamentos, o que aconselha. Eu costumo dizer que quando a gente passa na vida de alguém, a gente tem que deixar algo de bom. Se não for para deixar algo de bom, é melhor a gente nem passar, né? Porque ninguém tem o direito de ser um inferno na vida do outro. E quantas pessoas que entram na vida da outra pessoa só para fazer um inferno, para fazer a outra pessoa sofrer, e só deixa mágoa, só deixa destruição. Então, até mesmo com os amigos. Será que essa pessoa, quando passa na minha vida, ela deixa algo de bom? Será que eu deixo algo de bom para essa pessoa? Então, a gente tem que ter o cuidado com esse fator. Será que quais amigos a gente está convivendo? Então, esse é o primeiro fator que rouba o casal aí, essa energia e que pode estar destruindo aí, acabando com o seu casamento. O segundo fator é a família. Como assim, Silvana? Como a família pode destruir o casamento? Sim, existe inclusive uma traição que se chama traição da aliança. O que é essa traição?
Sabe quando o marido se alinha com a mãe dele assim, e tudo que a mãe dele fala, ele se volta contra a esposa? Quem aqui tem uma sogra assim? Aquela sogra que tudo se intromete, que tudo fala e o marido não ajuda, não defende e deixa a sogra se meter mesmo. E a família é o lugar, são as pessoas que você jamais vai estar armado. Quando você está perto das pessoas que você ama, as pessoas da família, exatamente quando a gente pensa em família, a gente não pensa aí que a gente vai se decepcionar com ela. Então a gente chega desarmado. Você se encontra com as pessoas da sua família sem estar preparado para se ofender, para ficar magoada, para ouvir algum deboche, para ouvir algum comentário que você não goste. Então a gente tem que estar ligada. O tempo todo tem que ter essa proteção do seu relacionamento, porque senão você vai deixando as pessoas afetarem. E dentro da relação, dentro do casamento, existe uma ordem de prioridade. E se essa ordem de prioridade não for respeitada, vai também destruir seu casamento. Quando você está dentro do casamento, o casal é a prioridade. Não tem ninguém mais importante aí do que o seu marido. E nem ele pode ter ninguém acima de você. Quando você está dentro do casamento, a prioridade é o casal. E aí depois vem os filhos, depois os irmãos, os pais. Aí você vai dizer assim, mas Silvana, a gente não tem que honrar os pais? Sim, honrar, respeitar. Mas está muito bem falado. Quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe e se une se tornando uma só carne. Então, não dá, tem que cortar esse elo. Quantas pessoas não conseguem cortar o elo e deixa a família interferir, deixa a família se meter no casamento e o casamento não flui. Então, esse é o segundo fator, que eu também costumo chamar de ladrões dessa energia do casamento. O terceiro fator é a tecnologia. Como a tecnologia tem nos roubado hoje dentro do casamento. O que eu recebo de mensagens de mulheres reclamando do marido que fica só no celular. Mas o meu marido fica muito no celular e que ele fica curtindo coisa no celular e que ele não me dá atenção ou que ele que fica no futebol. Qual tecnologia aí que está roubando vocês do casamento? Então, é importante ter um momento certo para usar essa tecnologia. Porque o celular, hoje, é uma fonte de muita informação boa, como também é uma fonte de distração, de te roubar o seu tempo. Você fica ali passando horas vendo informações, passando ali no feed, e às vezes você não está fazendo nada de produtivo. E ainda tem uma coisa pior dentro das redes sociais. As pessoas postam o melhor da vida delas. Quando elas estão postando, ninguém vai postar aquele momento triste, fúnebre da vida. E todo mundo tem um momento do dia que não está tão bom assim, né? E as pessoas postam só as coisas boas. E você vê ali na internet, você vê o palco da vida das pessoas. E você compara aquele palco com os seus bastidores. Então, como isso interfere na vida do casal? Como isso interfere no casamento? Porque você fica ali vendo as pessoas, talvez viajando, passeando, você vê um marido romântico fazendo isso ou aquilo, e aí você compara com o quê? Com o pior que você tem em casa. Tá vendo? Olha como o marido da fulana fez isso para ela, como o marido da Beltrana, olha aquele casal viajando, passeando, e a gente não faz. E você fica ali comparando o melhor da vida do outro com o seu pior. A gente tem que ter muito cuidado com as comparações, porque toda comparação, ela gera um estado de sofrimento. E esse estado de sofrimento é o poço, né? É deixar o casamento ir cada vez mais para o buraco. Porque você fica só comparando, só triste, e quando você compara já naquela emoção ruim, é o estado de sofrimento. Você vai se alimentando só de sentimentos ruins, de reclamações, e você cobra do seu marido, por que ele não é igual ao marido da fulana que está lá na internet? Por que não é assim? Por que a sua vida é diferente? Então não se compare, porque todos nós somos únicos. Mesmo que a gente que fosse gêmeos, né? Nasceu ali no mesmo dia, com a mesma criação, os mesmos pais. As pessoas terão vidas diferentes,
terão histórias diferentes. Então, eu só posso me comparar com o outro se eu tivesse vivido as mesmas coisas que o outro viveu. Como eu não vivi, não dá para comparar. Então, cuidado com isso. Essa tecnologia atrapalha de diversas formas. Essa é uma delas. A outra é o tempo que você passa lá e você não está cuidando do filho, ou você não está com tempo de qualidade com seu marido, mas todo mundo tem tempo para o celular. Hoje mesmo eu vi uma cena que eu fiquei assim, chocada. Assim, eu vi uma criança de, olha, não tinha no máximo 5 anos, segurando um bebezinho quase caindo do colo dele, enquanto a mãe estava no celular. Assim, em pé, do outro lado, nem vendo as crianças, e pôs o bebê no colo do outro pequeno. E assim, como as pessoas estão dando essa importância maior aí para a tecnologia. Então, tem que ter a hora. Qual horário que eu vou parar para ver alguma coisa? Eu vou usar o celular para assistir alguma coisa? Ou uma palestra, um curso, ou uma live, alguma coisa que de fato vai me acrescentar. Então, coloque horário para usar isso. Você vai otimizar o seu tempo, você vai ter tempo mais de qualidade com a sua família, mais tempo de qualidade com o seu marido. E dentro da sua rotina, você tem que fazer o máximo possível para ter esse tempo de qualidade. Então, cuidado com a tecnologia. Quantos casais vão a um restaurante e você vê ali, tá no restaurante, saíram de casa, era um momento para estarem ali dividindo, compartilhando alguma coisa, compartilhando uma boa conversa, tendo um momento de qualidade. E aí, tá cada um no seu celular. Ninguém está prestando atenção do outro. E o ser humano, ele tem algumas necessidades básicas que todos nós temos. E entre elas é de ser ouvido. É de ser ouvido, a gente precisa falar, a gente precisa desse tempo de qualidade, de olhar nos olhos. E as pessoas estão esquecendo disso, colocando a tecnologia na frente. Então, use a tecnologia com inteligência, no momento certo, e não deixe que isso roube o melhor momento do seu casamento, do seu relacionamento. Quantas pessoas dizem assim: ah, mas a gente não tem diálogo, a gente não tem conversa. E é óbvio, quando senta para conversar no momento que poderia conversar, às vezes nem tem assunto. Você não sabe nem como conversar, como começar uma conversa aí com seu marido, porque vocês são tão cheios desse monte de coisas, de tecnologia, que vocês não param para isso. Então, é uma boa dica para fazer com o celular na hora da refeição, que é algo que eu faço, a gente faz, tem um hábito aqui na nossa casa, é colocar uma música calminha para vocês conversarem, nada de pegar, de ficar vendo mensagem. O momento da mesa, esse momento, ele é muito especial. É um momento onde vocês estão ali reunidos e vocês precisam cultivar esse momento da mesa. Quantas famílias hoje perderam isso e não sabem por quê? Por que meu relacionamento está ruim? Por que minha família está tão ruim? Porque vocês perderam essa experiência da mesa, de estar sentado à mesa, desse momento de conversar, de ter um diálogo, de compartilhar ali em família. Vocês sabiam que a maioria, foi feita uma pesquisa onde foi comprovado que a maioria dos presidiários, dos homens que estão no presídio, não tiveram um pai presente sentando à mesa. Isso é muito forte. Então, a presença dos pais, esse momento de estar junto, é importante. Aí você fala assim: eu não sei por que meu marido está frio comigo, ele não me respeita mais, ele não me procura, eu acho que o amor acabou, o casamento está ruim, eu preciso salvar meu casamento. Tá, e o que você está fazendo com os momentos que eram para ser de qualidade? O que vocês fazem na rotina de vocês? Então, quanto mais você conseguir ter esse tempo de qualidade juntos, isso é que vai deixar vocês cada vez com mais conexão, com mais intimidade. Eu quero ter um bom relacionamento, então eu preciso cultivar essa conexão. E aí tem mais, e aí você nem percebe, né? Que é isso que está te roubando, que isso, o fato de estar ali, deixando essa tecnologia entrar, que hoje são inúmeras, eu estou falando do celular, mas hoje tem tanta opção, né? Tem Netflix, tem Disney, tem tanta opção na TV, tem os homens que não largam o futebol, que não abrem mão. Então, assim, como a gente vai organizar esse tempo?
como ter esse tempo de qualidade em família. Isso é importante. E aí você reclama que o casamento está acabando? Tá, vamos parar tudo. Vamos pensar aonde está o furo disso? Onde está o furo do barco? É como se você tivesse num barco do seu casamento. A gente está aqui no barco, a gente está todo mundo no mesmo barco. E tem um furo. E aí você fala assim, Silvana, me ensina uma técnica aí de diálogo, me ensina alguma técnica para eu salvar meu casamento. Pelo amor de Deus, me dê um passo para eu fazer hoje. Eu te dou. Mas aí, esse um passo é você pegar um balde de água e jogar fora do seu barco. Mas tem um furo lá. Se você não consertar esse furo, vai continuar entrando água, entende? E muitas das vezes a gente não vê que esse furo está ali. A gente não vê que é isso que está roubando o tempo que a gente tem no casamento, o tempo de qualidade. Então a gente tem que ter cuidado com esses fatores. Como eu falei, a família, a gente nem está esperando, e às vezes, porque são as pessoas que a gente ama, como a gente vai estar armado? Como a gente vai estar esperando algo? Então a gente não se protege. Então a gente tem que estar o tempo todo cuidando desse relacionamento, não deixando que essas coisas nos roubem do casamento, do relacionamento. E aí vem o quarto fator, que para mim ele é muito especial. O que hoje, uma coisa que tem acabado muito com as famílias? Às vezes a gente fica assim, o que será que está acabando? Será que está acabando com o casamento é a traição? Será que o que está acabando com o casamento é a falta de dinheiro? Será que o que está acabando com o casamento são as nossas brigas, as nossas discussões, a falta de diálogo? O que está acabando com o casamento? Na verdade, tudo isso que eu falei aqui, e que talvez você tenha pensado que é o seu caso, isso está acabando com o meu casamento, isso, na verdade, é só a pontinha. Isso, na verdade, não é a causa do problema. É como se você tivesse ali com febre e todos esses problemas são essa febre. Olha, aconteceu uma traição. Nossa, então, se existe uma traição, a traição é a febre. Qual foi a causa? Qual é a doença que está por trás dessa febre? Qual foi a causa dessa traição? Se a gente está brigando, se a gente está discutindo, se a gente não tem harmonia, é a febre te dizendo: olha, a gente está brigando, a gente está discutindo. E se você não fizer alguma coisa, essa febre vai piorar. Se você está com resfriado e não fizer alguma coisa, pode ser que esse resfriado vire uma pneumonia. Então, essa briga, essas discussões, são esse resfriado, é o resfriado te dizendo, é hora de você curar isso, porque senão a coisa vai piorar. Você quer tratar agora ou vai esperar depois? Entende? Então, essas coisas, hoje você olha para ela e fala, isso é o problema. Eu não consigo confiar. Talvez você tenha sido traída, e se eu for traída de novo? E talvez a gente esteja brigando, esteja discutindo, talvez ele esteja chegando em casa de manhã, talvez ele esteja mentindo para você e você não sabe o que fazer. Tudo isso é essa gripe, dizendo assim: olha, você está resfriada, mas se você fingir que não tem nada ali, o resfriado pode virar uma pneumonia. Ou você cuida do resfriado, ou você espera ele piorar. Entende isso? São sintomas de que tem algo pior por trás. Então, quando a gente volta para a metáfora aqui do barco, não adianta eu jogar um balde d'água fora se eu não tampar esse furo. O que está trazendo mais essa água ruim para o meu casamento? E quando a gente olha para salvar o casamento, a gente só olha para tudo isso que é ruim, né? Tudo isso que é ruim está atrapalhando o meu casamento. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tem algo que é muito bom, que está destruindo muitas famílias. E o que é, Silvana? É o excesso de compromisso. Como assim? Sim. Hoje o mundo está cada vez com mais informação, com mais coisa, e a gente precisa agir, a gente precisa fazer. E aí você tem um monte de compromissos que são bons, não são coisas ruins, mas vocês estão com tanto compromisso que não tem tempo um para o outro. Vocês estão com tanto compromisso que não tem tempo para a família. Tanto compromisso que não tem tempo de olhar nos olhos. Atendi um casal essa semana também, que a história era assim:
O homem trabalhava muito porque ele queria dar o melhor para a família, né? A esposa tinha um cartão de crédito ilimitado, carro, tanque cheio, tudo de melhor dentro de casa, as melhores escolas para os filhos. Só que ele não tinha uma coisa importante. Ele não tinha tempo com a família. Ele não tinha tempo de qualidade. Essa família não tinha harmonia. Essa família não tinha afeto. Eles tinham de todo o material, tudo de bens materiais, mas não havia afeto, não havia carinho, não havia tempo comum entre eles. O que aconteceu? Uma família destruída. Logo veio traições, brigas, muitas discussões, muita violência, porque não tinha conexão. E às vezes as pessoas me falam assim: ah, o casamento está acabando por falta de dinheiro. E não é. As pessoas não conseguem, na verdade, se comportar em relação ao dinheiro. Porque o problema não é o quanto você ganha, é o quanto, é como você consegue se comportar com isso. Como você consegue conversar com seu marido com isso? Como vocês conseguem lidar com isso? Entende? É o comportamento. Porque se fosse falta de dinheiro o problema, a gente não ia ver tantos casais com tanto dinheiro, até artistas mesmo, pessoas que a gente vê na mídia, essas pessoas jamais iriam se divorciar, porque eles têm muito dinheiro, dinheiro não é problema. Mas a questão não é ter ou não ter. Toda a questão ela se volta para o nosso comportamento. E é por isso que a gente tem que ter ações diferentes. Então, o que está destruindo famílias? Se eu quero destruir uma família, onde ali tem uma pessoa que é fraca, que está com dificuldade, ela vai cair em tentação, ela vai acabar traindo, beleza, tá fácil destruir essa família. E aquela família que aquele casal não seria capaz de trair? Como eu faço para destruí-la? Eu encho ela de compromissos, entende? E compromissos bons. Talvez você tenha um monte de tarefas na igreja, talvez você tenha que trabalhar, talvez você tenha que fazer tantas atividades que você não tem tempo para ficar com seu filho, para você ter um tempo com seu marido, para você olhar nos olhos. E às vezes não é nem a quantidade, é o tempo de qualidade. E quando as pessoas se enchem muito dessas coisas boas, desse monte de compromisso, muitas das vezes ela se esquece desse tempo de qualidade. O homem há muito tempo já usa a mente feminina a favor dele. O homem sabe muito bem quando a mulher está insegura. Ele sabe muito bem como manipular a mulher. Ele sabe quando a mulher está insegura e ele pode ameaçar. Quantos homens ameaçam? Ah, então eu vou embora de casa, porque sabe que a mulher pega e faz o que ele quer. Então é preciso a gente se tornar essa mulher poderosa, que agora a gente vai ter uma consciência invertida, a gente vai usar a mente dos homens ao nosso favor. Então a gente tem que ter sabedoria. Se eu quero alguma coisa dele, a gente tem que saber como pedir. Acontece que, como nós somos muito emocionais, a gente age muito na emoção, a gente acaba fazendo tudo errado. Porque ele chegou tarde, ficou na sinuca até tarde, chegou, eu já estou estressada. Como você acha que eu vou falar com ele? Eu vou brigar, eu vou xingar. E aí, quando ele chega, ele fica com mais raiva ainda, discute mais. E o que ele quer com você? Nada. Ele quer afastar, que mulher chata, que só briga, que só discute, que pega no meu pé. Entende? Então a gente não consegue o que quer justamente porque a gente acaba agindo ali, ó, só com a emoção, só com a emoção. E a gente não consegue ali se comportar da forma certa. Não conseguia, né? Porque daqui para frente, essas mulheres que estão aqui comprometidas comigo, e tem um grupo aí que eu tô vendo, que eu tô acompanhando, que tá aqui comigo em todas as lives, de manhã à noite, hoje, sexta-feira à noite, tá aqui comigo. Vocês, assim, estão de parabéns, porque muitas mulheres estão aí reclamando, querendo transformar suas vidas, mas não fazem nada para mudar. Não têm coragem, não agem e nada vai mudar. E se você está com essa atitude, com esse comprometimento, você pode ter certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Não tem como ter toda essa informação e a gente voltar atrás, sabe? Quando a gente vive uma transformação,
não tem como voltar, não tem como tirar essa informação da cabeça. A gente aprende. Se tem algo que não dá para tirar da gente, é o que a gente aprende. Então, assim, e eu tô vendo que além de aprender, além de me ouvir, você tá agindo, porque você tá aqui. Então, assim, parabéns para todos vocês que estão acompanhando aqui as lives. Eu vejo, eu consigo acompanhar que tem umas que estão sempre aqui comigo. Então, assim, parabéns mesmo, porque é isso. Para a gente transformar alguma coisa, quantas pessoas me pedem? Qual é o primeiro passo? O que eu faço hoje? O que eu faço? O que eu faço? Agir diferente. Agir de forma com que você não agia antes. Então, voltando aqui para os nossos ladrões, cuidado com o excesso de coisas boas. Silvana, mas eu não posso deixar o meu trabalho, eu não posso deixar aquela atividade, eu gosto de ajudar lá não sei aonde, eu gosto de fazer não sei o quê, eu preciso ir na igreja, e eu preciso trabalhar, e eu preciso desse emprego, eu preciso trabalhar em 2 lugares, porque a gente precisa de mais dinheiro, e aí, por fim, você está trabalhando tanto, fazendo tanto, que o melhor, o seu castelo principal está desmoronando. Quantos casamentos eu já vi assim? Pessoas que passaram a vida construindo um patrimônio. Tem um caso bem específico de um homem que passou a vida construindo a casa dos sonhos, construindo o patrimônio dos sonhos, e quando ele aposentou, ele pensou: agora eu vou aproveitar a vida. Mas aí, quando ele foi aproveitar a vida e a família, ele percebeu que o outro castelo dele, que era o relacionamento, que era a família, já tinha desmoronado. E aí, não sobrou nenhum outro. Porque com o divórcio, se divide tudo, separa tudo, você não tem mais estrutura. E o que adianta tanta coisa sem ter com quem compartilhar, não é verdade? Então é preciso esse equilíbrio. Não estou dizendo que a gente não tem que ter as coisas, que a gente não tem que construir, sim, mas cuidado com o que está roubando essa energia da relação de vocês. Então eu vou repetir aqui esses 4 fatores, que são os amigos. Gente, o que tem de amigo para dar conselho errado, hein? Eu lembrei aqui de uma história, eu gosto de contar história, porque vocês, às vezes, né, percebem isso no dia a dia de vocês. Tem uma pessoa que viveu, uma mulher mesmo, ela, por uma situação no casamento, ela acabou traindo o marido e foi contar isso para um amigo, desesperada, arrependida, foi contar para um amigo. Esse amigo começou a chantagear, a ameaçar, e aí ela acabou fazendo coisas muito piores e o casamento acabou. Quantos amigos para dar conselho errado? E aquelas amigas que falam assim: separa desse homem, você merece ser feliz. E aí você vai, então tá, eu vou separar. Aí no outro dia seguinte você está lá desesperada e cadê a amiga? Cadê a amiga para te ajudar? Não tem amiga. Então cuidado com o que os amigos estão trazendo para a família de vocês. Será que é alguém que está acrescentando ou alguém que só rouba energia? Porque tem aquelas pessoas que só de você encontrar, você não sabe por que você ficou se sentindo mal. Alguém já sentiu isso? Coloca nos comentários. Eu encontrei com uma pessoa na rua, eu estava bem, feliz, mas eu encontrei com aquela pessoa, passei a me sentir mal. E é assim mesmo, porque nós temos um campo de energia. Nós temos um campo energético. E quando a gente encontra com outra pessoa que está para baixo, que está com a energia baixa, não tem como você não contagiar. Então, procura ver quem são essas amizades, quem é que está te acrescentando. Vigia mesmo. É o vigiai e orai, né? Até na Bíblia diz isso. Se fosse mais importante orar do que vigiar, orar viria antes, né? Não, pode orar, minha filha, depois você vigia. Não. Jesus disse: vigiai e orai. Então a gente precisa vigiar e proteger o casamento. Dos amigos, de família com intenção errada, com palpite errado, não deixar interferir. Cuidado com a tecnologia, com essas boas coisas que são fatores circunstanciais. Às vezes está tudo bem, aparece uma coisa circunstancial e você não sabe como lidar com aquilo, o que fazer e acaba destruindo a relação. Mas o que eu queria dizer aqui é que essa questão de traição, muitas das vezes a gente fala dos homens, que os homens são todos iguais, que todos os homens traem,
E o que eu quero dizer aqui para vocês, que eu já vi milhares de histórias onde a mulher traiu também. E quem somos nós para julgar? O principal aqui é isso, eu não estou aqui para julgar ninguém. A traição, ela não tem justificativa, é algo que machuca muito o outro. Eu não estou aqui tentando justificar nenhum tipo de traição, mas quem somos nós para julgar as pessoas? Motivo pelos quais as pessoas erram, motivo pelos quais as pessoas fazem coisas erradas. Todos nós, seres humanos, a gente tem luz e a gente tem sombra. Todos nós. Todos nós temos esses dois lados. Então, a gente precisa somente respeitar as pessoas e não julgar. Na verdade, suspender o julgamento. Porque julgar também todos nós julgamos, sabia? Quando você vê alguma coisa, é uma coisa imediata, a gente julga. Se você viu, deixa eu pegar uma coisa aqui. Uma folha branca. Eu olhei para a folha, eu fiz um julgamento. A folha é branca. Agora, eu preciso, às vezes, suspender o meu julgamento, porque quando é inevitável, você olha alguma coisa, você viu essa situação dessa mulher no carro, na hora, não adianta nenhuma de vocês aqui me dizer assim, não, eu não fiz nenhum julgamento, eu não pensei mal dela, eu não pensei nada, pensou sim, porque todo mundo pensa. Quando você vê algo, a sua mente conecta dados, pensou alguma coisa da situação. Agora, o que você tem que fazer? É uma prática. Peraí, suspende isso. A gente não sabe por que a pessoa fez isso, o que levou a pessoa a fazer aquilo. E por isso que a primeira coisa que se tem que fazer diante de uma situação, uma dificuldade, é apurar os fatos. Silvana, meu marido chegou agora de manhã. O que eu faço? Calma, respira. Cuida de você primeiro. Vamos ver o que aconteceu. Onde está esse homem? Onde está essa criatura? O que ele foi fazer? Então, primeiro, a gente precisa saber o que aconteceu, o que levou as pessoas a terem aquela atitude. E não cabe a nós, né, julgar nada. Então, são esses 4 fatores. E é importante você saber que a gente se alimenta de diversas formas. E a gente tem que ter cuidado daquilo que a gente deixa entrar, aquilo que a gente está se alimentando. E a gente pensa que o alimento é só comida, né? Mas a gente se alimenta disso tudo, de olhar, de ouvir, de tocar, de cheirar, de saborear. São os nossos sentidos. Tudo isso, todos os nossos sentidos, a gente está se alimentando, está colocando informação aqui dentro o tempo todo. Então, que tipo de mensagem você anda vendo? Que tipo de coisa, de filme você anda assistindo? Ou de documentário? Quem aqui já assistiu um jornal daqueles trashes assim, que só notícia ruim, e aí saiu se sentindo pior? Nossa, eu até estava bem nesse dia, sabe? Eu estava bem, aí eu assisti aquele jornal, agora estou me sentindo mal. O que roubou minha energia? É óbvio. O que você está assistindo? O que você está vendo? E é natural. Se eu falar aqui para você alguma notícia ruim, na hora você vai sentir aí, a gente se conecta, a gente se emociona. Então, cuidado com o que você anda vendo. Tem muita informação boa, tem muitos filmes bons. De vez em quando eu indico aí no meu feed, no Instagram, eu sempre indico um filme para a família. Eu falo, esse filme é para a família, esse filme aqui é para ajudar na autoestima da mulher, esse filme aqui é para ajudar no casamento, porque tem muito filme bom, assim como tem muita informação boa na internet, no celular, mas também tem um monte de coisas ruins. Então, o que você está vendo? Que tipo de música você está ouvindo? Será que você está ouvindo coisas que te acrescentam? Será que essa música tem uma letra que te traz uma sensação ruim? Letras que depreciam, de repente, a mulher? Quantas letras aí que a gente fica escutando e aqui, assim, né? Às vezes, porque eu falei, gente, para mim é até complicado, porque aqui em casa a gente é bem seleto com música. E quantas músicas aí que depreciam a mulher, que excitam brigas? Então, cuidado com música. O tocar, tudo isso, eu quero estimular o carinho, eu quero estimular a intimidade. Tem coisa mais gostosa do que o tocar? É um alimento do carinho, um abraço,
Tudo isso é o que traz para dentro da gente, o cheiro, o saborear, o que você está comendo. Então a gente se alimenta de tudo isso. E como a gente pode superar o que está nos afastando? Se afastando de tudo isso. Então, se você quer ter um casamento saudável, você quer restaurar seu casamento, quero salvar meu casamento, você precisa agir diferente. Porque senão você vai continuar com isso. Quer ver uma coisa? Como que a gente tem que ter cuidado com isso que você pensa? Porque quando a gente tem um conhecimento de alguma coisa, vai gerar imediato um pensamento. Eu conheci uma informação nova, então eu vou ter um pensamento sobre isso. E esse pensamento vai me gerar algum sentimento sobre ele. Quando a gente fala uma informação nova, eu tenho algum sentimento sobre isso. E esse sentimento me gera novas ações, e essas novas ações geram novos resultados. E toda mudança é essa oportunidade de você amadurecer emocionalmente. Então, por que eu falei toda essa frase? Que o pensamento gera sentimento, sentimento gera ações, as ações geram novos resultados. Porque eu queria fechar aqui com essa frase, com essa mensagem. Porque a gente tem que ter cuidado. Você imagina, Silvana, pornografia. Imagine um homem que fica só vendo pornografia. E aí você fica ali vendo que sentimento que vai gerar nele. E qual ação que ele vai ter. Entende? E essa ação vai gerar um resultado. Então a gente tem que ter cuidado com o que vê, com o que ouve. Tem muita coisa boa. É só a gente ser seleto, a gente saber escolher. A gente gosta muito aqui de música instrumental, tá bom? Então, cuidado com esses fatores, com essas coisas que roubam, que estão destruindo o seu casamento. Pode ser aquele furinho lá do seu barco que você não tá vendo. E a água vai entrando aos poucos, vai entrando. E aí, quando você percebe, fala assim: nossa, estou numa crise, o amor acabou, ele está frio. Não foi assim. Foi aquele furinho lá atrás. Vamos tampar esse furo. O que tá de errado? O que está nos afastando de nós mesmos? O que a gente precisa resgatar da relação, entende? E tudo está voltado a essa ação, a esse comportamento. Como que a gente está agindo? Como a gente vai agir daqui para frente? Foi péssimo até agora. Ótimo, vamos escrever uma nova história daqui para frente. Vamos transformar isso daqui para frente. Vamos parar de ficar reclamando do que já passou. Se foi coisas ruins, se foram coisas ruins que aconteceram na sua história, no seu casamento, se teve crise, se teve traição, dane-se. Vamos mudar a história daqui para frente. Você não é a sua história já passou. É só para você olhar e aprender com ela, entende? Você não é isso que te aconteceu. Você não é nada disso que te aconteceu. É hora de resgatar esse poder da mulher. É hora de você resgatar essa mulher poderosa que tem dentro de você. E você ter novas ações e transformar o seu casamento, salvar o seu casamento e principalmente a sua vida. Porque começa por nós, essa transformação. Primeiro essa transformação vai ser sua. E você vai contagiar a todos. Então, gratidão a todos vocês aí, aos comentários, que bom que vocês gostam das lives. Então, a gente está encerrando aqui. Obrigada pela participação de vocês, pela companhia. Um grande beijo para vocês. Até a próxima live. Aproveitem o fim de semana. Já aproveita para pensar aí qual tempo de qualidade que eu vou reservar para minha família essa semana. O que eu vou fazer de diferente esse final de semana. Eu vou fazer uma atividade aqui. Isso. Eu quero que vocês façam algo diferente, um tempo de qualidade aí com o marido. Por mais que o casamento esteja difícil, tá difícil, pode ser qualquer atividade que você veja que seja um tempo de qualidade. Eu quero que você me marque nos seus stories. Tira uma foto aí com o marido, de alguma coisa junto, fazendo uma caminhada, fazendo uma refeição junto, qualquer coisa. Me marca nos stories que eu vou compartilhar, faço questão de curtir lá os seus comentários. Vamos fazer esse movimento aí. Combinado, então, assim? Então tá, nesse final de semana eu quero ver aí uma foto de vocês aí com o marido, com a família, tendo um tempo de qualidade. Me marca nos stories que eu faço questão de ir lá curtir todos eles, tá bom? Um grande beijo e até a próxima live, até os próximos conteúdos. Até mais!